que você está fazendo no seu leito conjugal. Se você está ali e está tendo ato sexual pensando em outra pessoa, você está pecando. Se você está ali no ato sexual e pensando na pornografia, você está pecando. Isso é comparado ao adúltero, isso é comparado àquele que não se arrepende e continua em ato sexual ilícito. Cuidado. Mas a terceira forma que o autor de Hebreus nos fala aqui, além do casamento, é com respeito à generosidade. A terceira forma de nós perseverarmos em amor fraternal é a generosidade. Veja o que o texto diz aí, versos 5 e 6. Ele diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Veja só que interessante, querido. Livre-se do amor do dinheiro. E essa é a mesma palavra usada para o avarento, ou seja, não se torne avarento. E às vezes a gente pensa que o avarento é aquela pessoa que tem dinheiro, que tem muito dinheiro, né? Aí ele segura demais, não quer mais. Existem pobres também que são avarentos. Existem pessoas que não têm dinheiro que são avarentos também. A pessoa vive em função do dinheiro. Ela vive em função do dinheiro que ela não tem. Ela vive em função de correr atrás para ganhar mais dinheiro. Existem pessoas que amam o dinheiro que tem e existem aqueles que amam o dinheiro que não tem. E o texto está dizendo que a gente deve se libertar desse amor ao dinheiro. E Richard Forster, ele diz algo muito interessante. Ele diz que a maneira mais fácil de nós nos libertarmos do amor ao dinheiro é exercendo a generosidade. Em outras palavras, ajudando o outro. Quando você, por exemplo, pega uma quantia dos seus ganhos e entrega isso para uma comunidade cristã, você não está somente dizendo a Deus que você é grato pelo que Ele te deu, porque Ele cuida de você. Você também está dizendo ao seu coração e ao seu dinheiro assim: olha, não é você que manda em mim, não é você que me traz felicidade, é Deus. Quando você separa outra porção e diz assim: eu quero ajudar um irmão, eu quero ajudar uma irmã, eu quero ajudar alguém que está nessa pandemia passando por dificuldade, você está dizendo ao seu dinheiro: veja, quem manda em você sou eu, não é você que manda em mim. Por isso, veja só o verso 16 de Hebreus capítulo 13. Que interessante o que o autor diz aí no verso de número 16. Ele diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada. A palavra sacrifício aqui é culto. Você quer apresentar um culto agradável a Deus? Seja generoso para com o outro. Seja generoso para com outras pessoas. Agora, voltando lá ao verso 5 e 6 de Hebreus capítulo 13, veja só que interessante. Ele diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Isso mostra confiança em Deus. Só consegue confiar, só consegue ser generoso aquele que confia em Deus. Só consegue ser generoso aquele que acredita que Deus é que cuida dele. Só consegue ser generoso aquele que não deixa o dinheiro comandar a vida dele, mas aquele que consegue se basear na confiança de Deus. Basear que o Senhor é o seu pastor e que eu não preciso temer. E uma última forma que o autor nos apresenta aqui está no verso 7 e 8. Vamos caminhando para o final por questão de tempo. Ele diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Lembrem-se dos seus líderes. Aqui o texto está se referindo aos líderes espirituais, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos. E nós também poderíamos dizer líderes de grupos pequenos e líderes de discipulado. Ou seja, aqueles que se dedicam ao cuidado de cada um de vocês. Lembrem-se dessas pessoas, respeitem essas pessoas. Por quê? Porque eles falam da palavra de Deus a você. Interessante. Hoje em dia muitas pessoas consideram pessoas que se dizem pregadores, mas que eles
O que eles menos fazem é falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus incomoda, a palavra de Deus confronta. Então as pessoas consideram aquelas pessoas assim que são divertidos, que fazem a gente rir, aquelas pessoas que fazem promessas infundadas. Agora o texto diz: lembrem-se, considerem aqueles que te fazem rir? Não. Aqueles que fazem gracinha? Não. Aqueles que te fazem sentir bem? Não. Considerem aqueles que falam a respeito do quê? Da palavra de Deus. E a palavra de Deus nem sempre fala aquilo que você quer ouvir. A palavra de Deus nem sempre vai te encorajar a você seguir aquele caminho que você queria seguir. Muitas vezes a palavra de Deus vai confrontar você, vai te chamar para mudar o caminho, vai te chamar para mudar de vida, vai te chamar para você mudar a forma de você pensar. E isso é Deus desafiando você. Mas veja só, observem bem. Agora é interessante, porque você deve considerar os líderes que falam da palavra de Deus, mas eles também demonstram na sua vida o resultado dessa palavra. E aqui vem a preocupação, porque existem pessoas que estão assistindo inúmeros pregadores pela internet, pessoas que ficam encantadas com alguns pregadores que falam bem. E a pergunta que você deve fazer é: primeiro, essa pessoa fala da palavra de Deus? E se ela fala da palavra de Deus, a segunda pergunta que você deve fazer é: a vida dessa pessoa é coerente com a palavra de Deus? E você vai ver que muitos não têm a vida coerente com a palavra de Deus. Aqui não é legalismo, mas é aquela pessoa que busca viver a palavra de Deus. É interessante, pessoal, um tempo atrás eu tive um encontro em uma cidade próxima a Viçosa com um grande pregador, esses pregadores de internet que arrastam milhões de pessoas. E aquela pessoa ali na oportunidade estava falando numa igreja sobre o aniversário da igreja, falando sobre comunhão. E interessante, quando terminou a celebração, o culto, a primeira coisa que aquela pessoa fez, antes de encerrarmos, antes de orarmos, antes de ministrarem a bênção sobre o povo, é sair por trás, nas portas do fundo da igreja, pegar o seu carro e sair dali rapidamente. Uma coisa, pessoal, é você falar de comunhão. Outra coisa é você estar junto do povo, vivendo a comunhão. E a pergunta é: a vida dessa pessoa que você está ouvindo é coerente com o que ela fala? Mas como saber disso? Como saber se o seu líder é coerente com a palavra de Deus? Convivendo com ele. Convivendo com ele. Chamando ele para dentro de sua casa, ele te chamando para dentro da casa dele, almoçando com ele, jantando com ele, tomando café com ele. E voltando ao texto, perceba só, nós temos duas palavras que se destacam: lembrem-se e imitem. Você não tem como imitar se você não convive. O discipulado cristão tem a ver muito mais com o que você vê. O discipulado cristão é importante sim a palavra? É importante a palavra, mas o discipulado vai muito além disso. O discipulado é você conviver, é você ver a pessoa, é vida na vida. É você estar do lado da pessoa, é imitar o que a outra pessoa faz, porque ele vive de maneira coerente com a palavra de Deus. E por isso, veja o que o texto diz aí no verso número 17 e 18. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Existe um livro que diz: quando o líder está bem, o povo está bem. Mas quando o líder está mal, todos perdem. E como a igreja pode fazer com que o seu pastor, com que o seu líder de núcleo pequeno, com o seu líder discipulado, passe a ficar mal? Fazendo o trabalho se tornar um peso. E como a igreja pode abençoar a vida do seu pastor, do seu líder? Como um núcleo pode abençoar a vida do seu líder? Sendo leve, correspondendo às orientações que são dadas a você a partir da palavra de Deus. Então,
eu termino mostrando para você o seguinte. Primeiro, recomece a sua caminhada com mais empatia. Lembrando do amor fraternal. Acolha as pessoas. Acolha as pessoas nas suas diferenças. Acolha as pessoas nas suas dificuldades. Não despreze. Não jogue fora o relacionamento porque a pessoa pensa diferente de você. Chama essa pessoa, você está sentado à mesa do Pai junto com ela. Segundo, desenvolva lealdade dentro da sua família. Seja leal ao seu marido. Seja leal à sua esposa. Conserve o seu leito. Não traga outras pessoas para o seu leito, para a sua vida conjugal. Terceiro, seja generoso. Não deixe o desejo por ganhar mais, não deixe o dinheiro dominar você. Desenvolva a confiança em Deus. Desenvolva a generosidade, ajude outros, olhe pessoas que precisam ser ajudadas. Ajude essas pessoas. E por último, respeite e honre seus líderes. Não seja pesado para o seu líder. E você, líder, fale da palavra de Deus e seja exemplo no agir. Para que as pessoas possam olhar para você e te copiar, porque você copia Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, mais uma vez te damos graças. Mais uma vez celebramos o teu nome, porque o Senhor é bom e muito digno de louvor. Pai, agora te pedimos, ó Pai, que nós possamos ser perseverantes, ó Pai, no amor. Que os nossos recomeços, ó Pai, possam se recomeçar a partir da ligação do amor fraternal. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos mais generosos. O Senhor nos ajude, ó Pai, a convivermos com as diferenças, tendo empatia. O Senhor nos ajude, ó Pai, a não amar o dinheiro. O Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos leais à nossa família. O Senhor nos ajude, ó Pai, a honrarmos os nossos líderes. A sermos líderes, ó Pai, que falam da Tua palavra e que são coerentes no modo de agir. Pai, muito obrigado pela presença do Senhor no nosso meio. Muito obrigado pela presença do Senhor no nosso coração. E te pedimos uma semana de paz e vitória na Tua presença. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor se repouse sobre você e sobre a sua vida, hoje e eternamente. Amém e amém. Meu querido, que Jesus te abençoe e que você tenha uma ótima semana na presença de Jesus. Logo em seguida que nós encerrarmos aqui, você vai ter aí na nossa tela o número da conta da CPV, para que você possa fazer aí então a sua doação, o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Essa semana nós entramos em contato com você e informamos se nós continuaremos com a celebração presencial ou se será somente online. Ore por essa situação, ore pela nossa cidade, ore pela nossa comunidade. Não deixe de conviver com os outros. Você pode ligar, você pode ir até a casa da pessoa, se você estiver bem de saúde, tomar um café. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma ótima semana na presença dele. Até semana que vem.